Nós temos aqui as 8 formas geométricas que nós vamos utilizar aqui. Então, nós temos 2 vezes cada uma das formas. E eu coloquei cada forma de uma cor para deixar ele bem colorido mesmo. Então, temos aqui 2 quadrados azuis, 2 círculos, 2 triângulos e assim por diante. E em cores diferentes, tá? Nesse caso aqui, nós vamos dobrar, nós vamos costurar um no outro, né? Vamos passar um pouquinho de cola de silicone para prender e vamos casear ou costurar em toda a volta, tá? Antes de fazer essa dublagem, em uma das partes, eu vou precisar colocar o meu velcro. Eu tô usando aqui a parte fofa do velcro, né? Aquela parte menos áspera. Então, eu cortei aqui um quadrado de 2 por 2, dei uma arredondada nas pontas, não precisa necessariamente ser nesse formato, se quiser usar o quadrado, se você já tiver o círculo de velcro também, fica à vontade. Eu tô usando aqui no formato 2 por 2 e eu vou costurar ele bem aqui no meio. Então, eu vou costurar ele aqui. Em cada uma das formas, eu vou colocar a parte fofa, né, no meio, bem no centro. Eu vou costurar ele aqui e depois eu vou dublar. Depois que eu costurei ele aqui, antes de colar ela na outra parte, eu vou colocar a fita de cetim, tá? Eu cortei aqui 25 centímetros de cada, para ter realmente uma sobra. E aí, eu vou colocar ele um pouquinho para dentro, passar um pouquinho de cola para fixar. E aí, eu vou colocar ele aqui, saindo bem do centro da figura, né? A minha fita de cetim. Eu vou ter o cuidado de colocar essa parte que vai estar o velcro, ela vai estar virada para baixo. Então, eu vou colocar a fita de cetim, a parte brilhante, para cima. Então, tem que tomar esse cuidado aqui para ela não ficar com essa parte menos. O verso, né? Seria o verso da fita virado para cima. Então, eu vou colocar ela assim. E aí, eu vou passar um pinguinho de cola. E aí, sim, eu vou costurar em toda a volta. Para todas elas, eu vou fazer, todas as formas, eu vou fazer isso. Eu coloquei aqui fitas de cetim também coloridas nas cores das formas geométricas, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar o azul, o laranja eu vou colocar também uma fita laranja, o verde eu vou colocar uma fita verde, o cinza eu vou colocar uma fita cinza, e assim por diante. Mas se você não tiver uma fita, todas essas fitas coloridas assim, você pode fazer elas de uma cor só, também não tem problema. Ou se você não tiver fita de cetim, você pode usar um cordão encerado, pode usar um fio encerado, um cordão acetinado, né? Que também funciona da mesma forma. E aí tem a vantagem, né? De se for um cordão, não tem essa questão do frente e verso, você pode só fixar ele dentro da forma e costurar o velcro, fixar ele dentro da forma e fazer o costurado toda a volta, e que aí você não precisa se preocupar com essa questão do verso da fita. Só a fita de cetim, né, que seria bom. Se você quiser usar uma cianinha também, não vai precisar, você pode usar uma cianinha também. E aí fica a critério. Pode usar colorida ou uma só. Eu quero fazer um boi bem colorido, então eu tô usando bastante fita colorida, bastante forma geométrica, cada uma de uma cor, né? Se você quiser também usar o velcro, cada velcro da cor do objeto, do formato também, não tem problema, fica a critério, tá? Essa é a parte das formas. E ao mesmo tempo, eu vou aproveitar que eu vou na máquina de costura fazer tudo isso, e eu vou também fazer a parte do manto. O manto eu tenho aqui duas partes, duas metades, né? Uma espelhada, que vai ficar uma de cada lado. E nesse manto aqui, eu vou espalhar as 4 formas geométricas em cada lado. Então, a gente tem 8, eu vou espalhar, e aí eu vou colocar no manto o formato, a forma geométrica branca. Você pode fazer ela toda branca, ou se você não quiser recortar, você pode simplesmente desenhar e bordar, também fica bom, né? Eu vou colocar aleatoriamente aqui as formas. Você pode colocar tortinhas, retinhas, ou da forma que você quiser. Espalha ele ali de qualquer forma, de qualquer maneira. Vou colocar ali mais ou menos assim. Olha assim. Para a criança fazer a associação depois do formato, né, com a sua parte. E aqui, no caso, como eu vou estar usando velcro, eu vou usar a parte áspera do velcro, essa parte mais
durinha, né? Mais áspera. E também vou costurar exatamente no meio. Exatamente no meio dela. Então, nesse caso aqui, eu tô usando o velcro branco no símbolo branco. Se você quiser usar só o contorno e colocar o velcro também, se quiser colocar no preto, para ele ficar, não atrapalhar no formato, né? Na forma que que ele vai estar se referindo também, é uma opção. Nesse caso aqui, eu vou estar usando o formato branco, então o velcro branco aqui não vai fazer, não vai chamar atenção, né? Não vai distrair a criança com relação ao formato que ela vai estar procurando. Então, eu vou levar a máquina, vou passar um pinguinho de cola em cada uma das formas geométricas, né, no velcro, e aí eu vou costurar a forma e o velcro no manto. Então, serão 4 para cada um, vocês coloquem aleatoriamente como vocês desejarem, e não esqueçam de colocar o velcro também bem no centro da sua forma geométrica. Eu vou fazer isso aqui, levar tudo na máquina, costurar, e aí eu volto pra gente continuar daqui pra frente. Para a cabeça do boi, nós vamos usar duas partes da cabeça, do molde da cabeça, e eu vou recortar um pedaço de papelão um pouquinho menor, né, mais ou menos 1 centímetro menor, porque a gente vai fazer um sanduíche, tá? Aí, antes de fazer o sanduíche, nós vamos montar o rostinho do boi aqui. Então, nós vamos usar aqui esse pedaço que é o topo, que vai aqui no centro da cabeça. Temos essa outra parte aqui preta. Você pode usar na cor que você quiser, tá? Esse aqui é um detalhezinho que vai aqui. E aí, nós temos os 2 olhinhos. Nós temos aqui o focinho. Esse aqui eu fiz vazado, mas você pode só fazer a marcação. E nesse caso aqui, eu vou colocar... Pode ser colocado botão, pode ser colocado recorte, né? Só para eu saber aonde ele vai ficar. Uma estrela que vai aqui no meio. Eu fiz essa estrela de 4 pontas, exatamente para diferenciar da estrela que vai no manto, né? Para a criança não se confundir. E aqui eu fiz 2 bolinhas que vão ser as bochechinhas. Então, tudo isso daqui, ele vai ser costurado, tá? Então, você pode também, além disso, pode colocar pedrinhas, botões, né? Aqui no rostinho dele para enfeitar. Nós temos também as orelhinhas e o chifre. Então, nós vamos costurar isso daqui para fazer o rostinho. E depois nós vamos aqui fazer esse sanduíche. Na hora de fazer o sanduíche, nós vamos precisar colocar as orelhas. São essas duas aqui. Nós vamos dobrar ele aqui, mais ou menos no meio. E vamos colocar aqui, dobrado, só a pontinha, né? E ele vai ficar com essa... Não precisa ser certinho assim. Ele vai ficar com essa voltinha assim. Vai dar esse volumezinho. Do lado de cá também. Na mesma altura e da mesma forma. E nós vamos colocar ele aqui assim. E os chifres, eles são 2 partes que serão dobladas, né? 2 de cada lado. E esses chifres eu vou enfeitar também com fitas. Tá? Eu quero bem colorido. Então, eu vou pegar, eu cortei aqui fitas de cetim coloridas, das mesmas cores que tenho ali no manto, né? Com as formas geométricas, e eu cortei 15 centímetros cada um. E aí, eu vou fazer uma decoração assim. Eu vou colocar uma fita aqui no meio, a pontinha aqui no meio. Vou enrolar essa fita aqui até a hora que ele acaba. E aí, eu vou prender também ele aqui no meio, tá? Vou passar cola, e aí, nesse caso aqui, eu vou costurar. As outras fitas, eu vou colocar 4 de cada lado, né? Porque temos 4 formas geométricas de cada lado. A cor que você quiser colocar aqui é aleatória. Se você quiser usar as mesmas cores do manto, que vai estar de um lado e de outro também, a critério, mas ele pode ser aleatório. Então, ele vai ficar assim. Eu vou pegar 4 fitas, 3 fitas, né? Porque a quarta já tá ali. Vou juntar as pontas aqui e vou colocar aqui na pontinha do chifre.
Pra ele ficar caidinho assim. Então, esse vai ser o enfeite de cada chifre. Então, ele vai ter essa fita enrolada e vão ter 3 fitas penduradas de cada lado, tá? Eu vou fazer, pingar um pouquinho de cola. Eu posso primeiro colar essas 3 aqui, colocar aqui na ponta e depois fazer o enfeite enrolado aqui. Lembrando de queimar sempre as pontinhas, que vão ficar para fora soltas, para ela não desfiar, né? Vou passar o isqueiro. E pro outro lado eu vou fazer a mesma coisa do outro com as outras 4 fitas, tá? Eu terminei de costurar aqui o manto, né? A parte branca. Aqui com o velcro, também tá fixo. Os 2 lados aqui. E também terminei de costurar o rostinho do nosso boi, aqui. Tá tudo preso, já costurado certinho. Então, agora é a hora da decoração. Então, eu vou colocar tudo que eu quero aqui. Como eu quero bem colorido, além das peças que vão ficar geométricas, que vão compor o manto, eu posso colocar outros detalhes, como, por exemplo, paetês, né? Eu tenho também aqui uma pedraria aqui, ó, que dá pra colocar. Ele é holográfico, né? Então, ele é bem colorido. Posso colocar aqui, se você tiver botões, outras coisas que você queira colocar, bem coloridas, fitas cianinhas também, eu vou colocar uma cianinha dourada aqui ao redor também, para deixar bem brilhante, bem festivo, né? No manto eu vou fazer isso. E aqui também no rostinho eu vou aproveitar que eu tenho paetês, inclusive tem um holográfico aqui, ó, esse preto aqui, ele é holográfico. Eu vou colocar paetês aqui na parte do rostinho aqui, na estrela, nesses adereços aqui de cabeça, né? E também vou colocar um botãozinho aqui para decorar o narizinho do nosso boi. Como ele tá vazado aqui, eu vou pegar os botões aqui para decorar. Vou colocar aqui no narizinho dele também. Tô pensando ainda se eu coloco uma linguinha, porque ainda dá para colocar aqui, vermelhinho, né? E aqui eu vou pintar depois, vou colocar fazer uma sobrancelha com bordado e vou colocar um pinguinho de tinta branca aqui para dar um brilho nos olhos. Então, a hora de fazer a decoração, se você quiser também colocar mais coisas, colocar botão de estrela, de coração, fazer pintura, né? Quem tem esse dom de fazer pintura, né? Aproveitar esse momento aqui para fazer essa decoração, porque depois a gente vai prender todas essas partes nas outras, vamos fazer o sanduíche, né? Com o papelão, e aí vai ficar um pouquinho mais difícil de trabalhar. Então, quem quer fazer alguma decoração, esse é o momento, tá? Então, eu vou fazer aqui a decoração dessas 3 partes aqui, e depois a gente continua montando o nosso boi geométrico. Dando prosseguimento aqui, nós vamos fazer o rabinho do boi, que são essas 2 tirinhas aqui. Eu vou dublar com cola de silicone, né? Deixar juntar as 2 partes aqui. E na pontinha, essa pontinha aqui, eu vou colocar a parte mais escura, também é dublada. Então, eu vou passar um pouquinho de cola. E vocês podem, se vocês quiserem costurar, vocês vão colocar a pontinha do rabo dublado aqui. E aí vocês podem costurar por toda a volta ou simplesmente dublar também com cola de silicone. Não tem tanta necessidade, só para compor mesmo, ele não vai ser utilizado durante a atividade, só para compor o, o, o boi mesmo, tá? Então, vamos fazer a dublagem aqui. Para o corpo, nós temos aqui 4 partes desse recorte aqui do molde, né? Nós vamos usar, então, 2 para um lado e 2 para o outro. Então, na parte que vai ficar de fora, que vai aparecer, então, nós vamos fazer os detalhezinhos das patinhas, né? As patinhas também são 4, 2 para o lado de lá e 2 para o lado de cá. E é bem intuitivo. Nós vamos colocar aqui uma das partes, deixa eu ver se tá certo, se é para um lado ou para o outro, aqui. E a outra parte aqui. Então, aqui eu vou colar um pouquinho de cola de silicone, só para ele fixar, e também vou levar na máquina de costura. Então, vou pegar a parte do manto, que é desse lado aqui,
No meu caso aqui, eu já costurei aqui os detalhes que eu queria, né? Em dourado, eu fiz em dourado aqui esses detalhes, eu tinha essas pedras, coloquei lantejoula também, fixado com uma miçanguinha, não sei se dá pra ver aqui, ele é fixado com uma miçanguinha, e eu vou colocar ele aqui. Pra ficar mais fácil e não deixar a parte torta, eu vou colocar ela do avesso, e eu vou posicionar a meu recorte aqui, deixando sobrar bem pouquinha borda preta pra gente poder fazer o acabamento depois. Então, eu sei que ele vai ficar assim, e aí eu vou passar um pouquinho de cola também, pra fixar, e ele não sair do lugar. Eu gosto de passar cola aqui, por exemplo, onde eu tenho os botões, onde eu tenho os arremates, né, pra ele não sair. É um jeito de fixar também os botões que estão aqui na frente. E aí, eu vou fixar essa parte preta aqui apenas, né? Aqui ele vai ficar um pouquinho aberto, meio soltinho. Se vocês quiserem, vocês podem passar cola aqui, exatamente para não atrapalhar aqui na costura, tá? E aí, depois nós vamos dublar a parte desse com a parte de trás, aqui por aqui pelo cavalinho. E essa parte aqui vai ficar solta, tá? Então, eu vou deixar para colar depois, depois que eu fizer a dublagem, para ficar mais fácil de colar. Aqui também nós temos que lembrar de colocar, pode ser colocado aqui entre o manto e o feltro do corpo, ou você pode colocar aqui no meio. Eu vou colocar aqui entre o manto e o corpo. Então, eu vou colocar as minhas formas geométricas. No caso aqui, é o quadrado, o círculo, o losango não, o paralelogramo e o trapézio. Então, eu vou colocar as minhas aqui, eu já costurei, né? Fixei o velcro, já costurei com a fita, tá? Já tá tudo certinho. Eu vou colocar aqui só pra... o único que tem que ter bastante cuidado na hora de colocar o velcro é esse elemento aqui. Porque, dependendo do jeito que você coloca, se você coloca o velcro do lado de cá, aí ele não vai encaixar nunca, né? A criança vai se matar aqui e não vai encaixar nunca. Então, muito cuidado na hora de colocar o velcro desse elemento aqui. O restante a gente até consegue mudar, né? Se por acaso eu colocar o velcro aqui, ele encaixa do lado de cá também. Então, o único que tem que prestar atenção é o paralelogramo. Então, eu tô com os meus elementos aqui. E aí, eu vou fixar só a pontinha da fita. Vou pegar as 4. Aí, na sequência que vocês quiserem, não tem necessidade de ser na ordem, né? A sequência que vocês quiserem aqui. Vocês vão pegar essas 4 pontinhas e vão fixar aqui. Passar um pouquinho de cola e fixar aqui no canto. Puxou as fitas aqui. Vou fixar aqui, que ele é mais... vai ficar mais seguro. Passar um pouquinho de cola aqui. Eu vou colocar só a pontinha para a criança ter essa liberdade de não saber, né, aonde, qual que é a, a figura, porque se ele achar uma figura que tá bem curta, ele vai saber que é lá no começo, né, que tá bem próximo ali do topo. Então, para ele pensar um pouquinho também, né. Se você quiser e achar prudente, pode colocar um pedacinho de velcro aqui só para segurar essas 4 fitas, mas a gente vai passar a costura aqui, então ele já vai segurar. Se você quiser aproveitar e colocar um pedacinho de feltro para segurar, ou colar com cola quente também, é uma opção. Não coloca muito perto da borda para não atrapalhar na costura, e essa parte tá feita.
Então, aqui eu vou levar no costura, eu tenho que costurar os pezinhos e essa parte do manto. Aqui, toda essa volta. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu já costurei, né? Eu coloquei aqui a pontinha pra dentro, dei toda a volta e a outra ponta veio aqui. Eu costurei em toda a volta com as 3 fitas de cetins aqui na pontinha do chifre. Fiz dos 2 lados, certo? Deixei, ó, observar de colocar a parte mais brilhante da cianinha todas do mesmo lado. E desse daqui espelhado no outro lado contrário, né? Essa parte aqui já não é tão brilhante, essa é a parte brilhante. Então, ela vai ficar, eles vão ficar, na verdade, assim, tá? Eu já queimei a pontinha aqui com isqueiro pra selar, né? Quem tiver alguma dúvida, tem vídeo no canal já explicando essa dica. E eu vou colocar um pouquinho de cola quente aqui pra deixar essas fitas não ficarem tão soltas assim, né? Então, eu vou colocar um pouquinho de cola quente aqui para abaixarem aqui, elas ficarem desse jeito assim. Eles ficam os dois virados para baixo, assim. Então, vamos fazer a montagem do rosto agora. As orelhas, vocês podem colar, mas nesse caso aqui eu costurei, né? Deixando ele um pouquinho tortinho assim, eu vou colocar espelhado. Então, onde vai ficar esse efeito. O rostinho, aqui, eu bordei já todas as miçanguinhas, as miçanguinhas com o paetê. Esse preto aqui, ele é um holográfico, não sei se vai dar pra ver o efeito, mas ele tem um efeito na luz aqui. Diferente desse, esse daqui é liso, e esse daqui é holográfico. Não sei se vai dar pra ver, ó, o efeito que dá na luz, né? Esse daqui, ele é liso, ó. É diferente. Coloquei algumas miçanguinhas aqui, tá? Ah, quem tiver alguma dificuldade ou quiser saber mais como colocar essas miçangas aqui, esses paetês, essas miçangas, deixa comentário aqui que eu faço vídeo também, tá? Vídeo desse daqui não tem, mas é bem simples. Só passar a linha e prender ela com uma mini miçanguinha. Vou colocar aqui no azul que é mais fácil de ver. Tá vendo? São mini miçanguinhas, são presas. Você faz e volta várias vezes, tá? Mas se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu faço um vídeo também ensinando como faz esse bordado aqui. E aqui eu coloquei um bordado pra uma sobrancelha dele, tá todo costurado, costurei as narinas, os 2 botõezinhos que eu tinha feito. E agora eu vou fazer a montagem. Então, tudo que você quiser fazer de enfeite no rosto do boi, você tem que fazer antes dessa dublagem, fica mais fácil. Nesse caso aqui, depois eu só vou pintar, mas a pintura não precisa, não tem problema que já está dublado. Então, nós temos aqui outra parte atrás, do mesmo tamanho, né? Pra dublar aqui. E no meio deles a gente vai fazer um sanduíche com um papelão. Um papelão cortado no molde um pouquinho menor, né? Mais ou menos 1 centímetro menor em toda a volta. E eu vou colar ele aqui. E vou dublar. Então, eu vou fazer essa montagem aqui. Eu vou colar primeiro o papelão aqui na parte de trás, pra ele não sair do lugar. E depois eu vou vir montando os outros detalhes. Verifica se tá bem certinho. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui pra fixar. Vou passar só aqui embaixo, porque a gente ainda vai montar a parte de cima. Só pra eles não saírem do lugar. Então, eu vou vir aqui com as minhas orelhinhas. Vou colocar ele aqui mais ou menos na metade, pra baixo. Aqui e aqui.
Tentar deixar na mesma altura, né? Pra ficar igual. E os chifres vão um pouquinho em cima entre esses dois detalhes aqui. Então, eu vou colocar aqui. E a outra na mesma altura. Tentar deixar igual. Vou colocar essa orelhinha um pouco mais pra baixo, pra ver se fica melhor. Assim. E aí, eu vou colar essas coisas aqui pra não sair do lugar e eu poder passar a costura em toda a volta. E agora eu vou fazer o caseado em toda a volta, né? O caseado ou costurar. A máquina vai ser um pouco difícil por conta dos paetês. Então, pelo menos essa parte aqui eu recomendo que seja feita à mão. E aí, fechar todo a volta, tá? E o rosto, isso daqui. Eu vou costurar, fazer tudo o fechamento aqui, o acabamento. E aí, a gente volta já pra terminar, pra continuar montando o nosso boi. Então, tá aqui as duas partes costuradas, né? Costurei aqui e costurei, tá toda costurada em volta, só aqui embaixo que ele tá só com a cola, certo? Que a gente vai finalizar depois, dos dois lados, estão iguais. Então, nós vamos agora fazer o sanduíche, usar uma parte de papelão e outra parte igual do molde para fazer o sanduíche, cada um com a sua parte. A parte do papelão, ele tá um pouquinho menor do que o feltro da base, né? Então, nós vamos colocar ele aqui, centralizar o máximo que puder aqui. E vamos fazer o caseado em toda a volta. Só que vou ter um detalhe aqui. Nós vamos utilizar 2 pedacinhos de elástico. Eu tenho esses elásticos coloridos aqui, então eu vou usar o preto aqui para ficar na parte de trás e o marrom. Eu queria um marrom mais claro, mas não tem. Eu vou colocar um marrom mais escuro mesmo aqui. E eu vou colocar aqui no meio, entre esse sanduíche, tá? Que eu quero que o elástico fique bem preso. Então, eu vou medir, vou ter que deixar igual dos dois lados. Deixa eu ver aqui para medir. Que ele vai servir como um limitador para abertura. Então, eu cortei aqui, são 15 centímetros de comprimento. Eu vou calcular uma altura, mais ou menos, deixa eu ver aqui, 14 centímetros. Vou medir aqui 14 centímetros e vou marcar. E da mesma forma, aqui do lado de cá também vai ser 14 centímetros. Então, vai estar aqui e vai estar aqui. Deixa eu marcar com a caneta branca. Mais ou menos por aqui. Então, mais ou menos aqui e mais ou menos aqui, eu vou colocar um elástico. Vou colocar o preto aqui na parte de trás. E vou colocar o marrom aqui na parte de dentro. Eu vou adentrar aqui, mais ou menos, uns 2 centímetros de elástico, tá? E vou deixar o resto solto. E daqui também uns 2 centímetros de elástico pra dentro e vou deixar solto. E desse jeito eu vou costurar toda a volta. Eu vou fazer esse contorno, eu vou fazer à mão, porque como o papelão é duro, eu não consigo levar ele à máquina, né? Ele não, vai acabar amassando. Então, com agulha e a mão eu vou fazer toda a volta, inclusive aqui na parte de baixo do boi. E lembrando de prender bem isso daqui
Eu vou até passar um pouquinho de cola quente, eu pegar um pinguinho de cola quente aqui em cada canto pra segurar. E vou fazer esse sanduíche. Da mesma forma, do outro lado, eu vou fazer e vou ter que colocar essas pontas pro lado de dentro. Então, até no fato de você fazer esse contorno com a mão, é mais fácil do que levar a máquina todo esse trambolho, né, preso. Então, eu vou fazer a costura dos dois lados, uma ponta vai aqui e outra ponta exatamente na mesma altura do outro lado de lá. Aí, fiz tudo casado em volta aqui, inclusive aqui, ó, eu peguei o feltro que tá aqui por dentro do feltro preto, né? Por enquanto, nós não vamos usar o feltro preto. E também porque aí não fica marcado aqui a linha bege, né? Então, eu fiz por aqui, porque, por exemplo, aqui é o marronzinho, eu fiz já com a linha marrom, mas atrás dá pra você ver que ele é do marrom escuro, né? Mas como essa parte vai ficar pra dentro não vai aparecer. Então, eu fiz aqui, caseei todo em volta, então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou pegar aqui a minha parte pronta, peguei a outro lado e também o papelão um pouquinho mais estreito do que o feltro. Antes de eu colar aqui, deixa eu fazer a marcação do elástico, onde tá a outra parte. Então, nós vamos colocar assim. Tá de costa aqui. E aqui. E aí, ele vai também, essa outra ponta, ela vai ficar aqui dentro. Então, deixa eu ver em que altura que ela vai estar. Vou marcar. Porque aí ele fica na mesma altura certinho. Então, por exemplo, esse daqui tá aqui. E do lado claro, ele vai estar aqui. Entre esses dois pontos. Então, eu vou colar primeiro essa base de papelão. Pode usar papelão, papel Paraná, o que vocês quiserem, ó. Ele é bem firme, esse daqui, é pra deixar durinho. Não tem necessidade de ser... Pode ser caixa, tampa de caixa, alguma coisa assim que seja mais grossinha, né? E eu vou ter que colocar a outra ponta do elástico aqui dentro, também 2 centímetros, mais ou menos, pra dentro, exatamente nessa marcação. Também tá preso. E eu vou fazer a mesma coisa aqui em toda a volta, vou casear e deixar exatamente como esse daqui. Terminando isso, eu volto aqui pra gente terminar de montar o nosso boi bumbá geométrico. Aqui tá todo caseado em volta dos dois lados, tá? E uma correção aqui, eu tinha falado 15 centímetros de elástico, não precisa tanto não. Se fizer com 8 e colocar 2 pra dentro de cada lado, ainda fica bom. 4,5 centímetros de distância aqui desse elástico já tá ótimo, tá? Não precisa todo aquele tanto de elástico que eu coloquei, não. E aí, aqui também eu já corrigi, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui, tem... As fitas estão separadas aqui, cada uma pro seu lado, certo? E nós vamos agora unir essas duas partes aqui, tá? Nós vamos unir... Eu tenho aqui um pedacinho de 10 por 3, tá? Eu vou dobrar no meio, isso daqui. E aí, eu não vou colar tudo, eu vou colar mais ou menos metade dele aqui, ó. Bem na entrada. Então, vai ficar essa junção aqui. Posso até passar cola quente aqui, somente na metade. A outra metade, pouco mais da metade, mais ou menos uns 6 centímetros aqui,
eu vou passar cola e vou fechar, e essa outra parte vai ficar aberta. Essa parte que ficou aqui aberta, a gente vai abrir aqui e vai fazer uma cola, passar uma cola, e vai ficar neste formato aqui. Vai ficar tipo uma pazinha, tá vendo? Ficou nesse formatinho aqui. E isso daqui que a gente vai colocar aqui no meio. Pode abrir ele aqui, assim, nós vamos passar cola e colar ele de um lado aqui, bem rente, tá vendo? Bem rente, de um lado e de outro. Essa parte reta não, tá? Essa parte reta não. Somente nessa parte aqui, essa parte reta do lado de cá, não. Então, vou passar a cola aqui e vou colar a outra parte. Tomar cuidado para não colar as fitas, né? Cada uma tem que virar pro seu lado. Nós vamos colar. Antes de terminar a colagem, deixa eu abrir aqui. Eu vou ver até onde vai. Ele vai até aqui. Então, aqui nessa pontinha, eu vou colar o rabinho. Deixa eu colocar mais pra cá. Então, eu abri aqui. Aqui é onde ele termina. Então, eu vou colocar o rabinho aqui no meio dos dois. Vou colocar de um lado primeiro. E agora, eu vou colar o restante. Deixa eu separar aqui as fitas. Então, o espaço que ficou aqui faltando, até o comecinho do rabo, nós vamos passar cola quente e vamos colar, vamos unir essas pontas. Se você quiser melhorar o acabamentinho assim, aqui essa parte de cima, a gente pega a linha preta e vai fechando esses pontinhos aqui, dá uma caseadinha aqui, só pra ele não ficar aparentando aqui. Ou se você quiser passar uma cola quente bem caprichadinha aqui, bem fininha, você também pode fazer o acabamento assim, tá? Então, opa. Posso colar um pouquinho mais aqui. Aqui na parte da frente, onde aqui ficou faltando, nós vamos colar a cabeça, tá? Que altura que nós vamos colar a cabeça? Eu fiz uma marcação aqui, ó, de caneta fantasminha, não sei se dá pra ver no vídeo. Eu medi aqui, do topo da cabeça, 6 centímetros e marquei aqui o meio, bem no centro da cabeça. Fiz uma marcação aqui, e é aqui nesse ponto que eu vou fazer a colagem. Então, eu vou colar nessa marcação aqui vai ficar o meu, esse risco, tá vendo, ó? Que ele formou uma abinha aqui, é bem essa parte que eu vou colar aqui no centro da cabeça. Então, passa cola. Está praticamente pronto, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Com a cola, eu vou fazer os acabamentinhos aqui, ó. Vou terminar de colar essa parte aqui do manto, né? Na parte aqui que eu já caseei. Então, eu posso colar ele aqui, pra ele não ficar aparecendo aqui aberto. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar as minhas formas geométricas aqui nas partes, pra
Fica mais fácil de mexer nele, né? Porque aí não ficam passeando de lá pra cá, né? Aqui ainda, se eu quiser, eu posso colocar uma ceninha dourada, né? Porque aí eu posso colar ele aqui em volta. Eu vou fazer o fechamento aqui com a costura. Mas já está pronto nosso boi bumbá geométrico. Então, ele para em pé. E o ideal aqui dessas formas geométricas é que tem essas fitas exatamente para deixar o colorido mesmo, né? Ele fica em pezinho para a criança poder manusear ele. Ele pode mexer para lá e para cá, né? E os elásticos aqui, eles dão essa segurança para a abertura máxima, né? Das perninhas ali. A cabecinha se mexe, como vocês podem ver. Ela mexe pra lá e pra cá, ó. Então, a criança pode brincar também. E se por acaso ela quiser deitar, ela pode pousar a cabeça tanto pra cá, quanto pra cá. Então, a cabeça não vai atrapalhar na hora que a criança deitar o boi bumbá pra mexer, né? E aí, se ela quiser, a hora que ela soltar tudo, vai ficar aquela bagunça, aquela mistureba mesmo. E aí, ela vai ter que caçar de um lado ou de outro do boi, onde é que tá a forma geométrica que ela quer. Tá? Então, eu vou fazer aqui uns detalhezinhos. Colar uma cianinha, pintar a tinta aqui, o brilho branquinho dos olhos aqui. Fazer o fechamento aqui com um acabamento melhor para ficar aqui. Mas, está pronto o nosso boi bumbá geométrico. Aí, eu vou fazer todos esses detalhes, apagar as canetas fantasminhas que tem por aqui. E aí, eu deixo as fotos aqui depois, no final do vídeo, para vocês verem como é que ficou. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso projeto de agosto, nosso projeto gratuito de agosto, em homenagem ao folclore, nosso folclore brasileiro. E continue nos seguindo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, que todos os meses tem projeto gratuito para você, tá? Muito obrigada por me acompanharem até aqui e até o próximo vídeo.